Sejam todos muito bem-vindos, pessoal do Brasil que nos acompanha. Isso, meus amigos, hoje é esse dia muito especial e eu trouxe para vocês um tema bem interessante, que pode se transformar, inclusive, em um produto. Produto. A gente trabalha com prestação de serviço, né? É que a gente costuma se referir, às vezes, assim, quando a gente tem um tipo de uma tese ou algum tipo de configuração de uma situação jurídica recorrente, aquela que acontece, né, de forma frequente e pode se transformar em uma demanda judicial, né, com proveito econômico para o cliente que está com alguma dificuldade ou que passou por uma situação em que ele pagou mais do que devia, né, num determinado negócio imobiliário que ele realizou. Então, acaba se transformando numa alternativa, às vezes, para um cliente que busca uma proteção e no mais das vezes, não está no radar do advogado esse tipo de percepção. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, quando o cliente nos procura, ele está com um pensamento, um foco firme no seu problema. Então, por exemplo, o cliente está com um problema que ele entende que ele está com uma dificuldade econômica, ele está com uma dificuldade em relação a esse contrato, ele não gosta do tratamento, por exemplo, que foi recebido nas negociações desse contrato, e ele só foca naquilo. O advogado, ele tem que, até porque ele não está emocionalmente envolvido, ele tem a possibilidade, a capacidade de dar um passo para trás e observar o todo do problema. E às vezes, observando o todo do problema, nós temos um checklist na nossa mente, né, em que a gente pode identificar oportunidades para o cliente. Às vezes não conseguir o que ele desejava, porque não é possível, não é juridicamente possível, né? Mas para que ele consiga, então, aquilo que é juridicamente possível de uma outra maneira, né? Por meio de um outro caminho. E aí que entra a questão da proibição da correção monetária na comercialização de imóveis. Então, olhem só, não é muito comum, né, não é muito comum no direito brasileiro haver a proibição da correção monetária. Olha que interessante isso, colegas. Não é comum no direito brasileiro haver a proibição da correção monetária. Ao contrário, o mais comum é que nós tenhamos, conforme temos súmulas, temos uma série de jurisprudência consolidada sobre o tema, que a correção monetária sequer precisa ser pedida, né, numa demanda judicial, porque ela não é, digamos assim, algo que tu adicione ao teu direito, não é um direito adicionado, ela é simplesmente um elemento que evita a perda do valor da moeda. Então, correção monetária em qualquer contrato e até em ações judiciais, ela não é um plus, e sim um minus que se evita, certo? Então, ela não é algo que tu adicione, e sim uma perda evitada. O que quer dizer isso? Que a correção monetária mantém o valor da moeda. Ponto. Tá? Esse é o conceito da correção monetária. Esse é o conceito. Poderíamos falar de outras coisas, mas não me interessa nesse momento. O conceito dela é esse. Então, que dirá a gente pensar que haveria alguma lei de ordem pública com cogência que proibisse a aplicação da correção monetária? Pois bem, ocorre que nos casos de negócios imobiliários que perduram por um tempo mais longo do que normal, não é como comprar, né, um tênis, não é como comprar um livro, não é como comprar uma roupa, não é como comprar um eletrodoméstico, né, é um negócio imobiliário, o Estado brasileiro ele acaba avançando, né, e criando algumas amarras, algumas previsões normativas que têm o objetivo de criar um ambiente um pouco mais protegido para aqueles que visam adquirir um bem que vão receber no tempo ou vão ter que pagar durante um determinado tempo. Pois bem, nesta linha de raciocínio, em 2004, foi publicada uma lei
que proíbe a aplicação da correção monetária na comercialização de imóveis quando as parcelas forem inferiores a 36 meses, tá? Então, existe uma lei que proíbe a aplicação da correção monetária, né, aqueles índices setoriais que são mais comuns de serem aplicados, principalmente nos imóveis em construção, né, está proibida na comercialização imobiliária, desde 2004. Deixa eu ver o número da lei aqui, que eu não me lembro de cabeça, tá? É a Lei 10.931 de 2004, certo? Então, a Lei 10.931 de 2004 proíbe a aplicação da correção monetária para contratos curtos. O que seria um contrato curto? Um contrato menor do que 3 anos. Um contrato, né? Então, só poderíamos ter a aplicação da correção monetária num parcelamento superior, né, a 36 meses, certo? O que acontece, pessoal? O que acontece, né, via de regra? Via de regra, nós temos os parcelamentos das construtoras, que são comumente feitos em 24 vezes, balões, etc. Uma série de sistemas de pagamento, né? É entrada, é parcelamento, é balão, é parcela ao final, no financiamento, que são inferiores a 3 anos. Até porque, normalmente, um imóvel se entrega em 24 meses. Então, vejam aqui o volume de situações aplicáveis à proibição do uso da correção monetária, seja ela setorial ou geral. Setorial, INCC, geral, IGPM, IPCA, né? Para dar alguns exemplos aqui. Esse tipo de previsão legal, ele gera uma possibilidade tanto da pessoa buscar o que pagou a mais nessa comercialização, quando foi cobrada dela esses valores, quanto também gera a possibilidade dela evitar o pagamento de parcelas que estão muito elevadas. Então, olha que interessante, né, essa aplicação legal. E aí eu trago para vocês duas informações curiosas. Primeira, recentemente eu estava num julgamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, aguardando a minha vez, né, para fazer a sustentação oral, e entrou uma questão discutindo justamente a aplicabilidade dessa lei, né, e o advogado defendia a não aplicabilidade dessa lei em nome de uma incorporadora. Me chamou muito a atenção que, primeira observação, então, para fazer para vocês, que os desembargadores, um deles pediu vista porque desconhecia o tema. E me chamou muita atenção que ele usou de argumento o seguinte: vou pedir vista porque esse tema é novo. Interessante isso, né? Porque a lei é de 2004. Aí que eu me dei conta, fiquei pensando o seguinte: bom, se um desembargador super experiente, preparado, né, recebe como nova essa pretensão, é porque os colegas não estão fazendo uso dessa lei. Foi a primeira observação. Vou ter que levar para a sala de aula. Então, foi o primeiro elemento que eu pensei. Segundo ponto, né, que me traz a vocês aqui, esse tema, fazer eu escolher esse tema, é que eu também identifiquei, né, um julgamento no Tribunal de São Paulo, relativamente recente, não é tão recente, que aplicou essa lei e aplicou essa lei de uma maneira muito interessante, afastando o argumento de suprécio, e afastando também a confusão relacionada a juros. Então, olha que interessante, né? Então, temos na jurisprudência já acórdãos, tanto aplicando a lei, quanto explicando alguns elementos, alguns aspectos que podem ser argumentados contra a sua aplicação e que foram afastados, mantendo
a norma cogente, mantendo a cogência da norma. Então, achei bem interessante isso, até porque no caso, né, que eu trago para vocês, a economia do cliente foi de R$150 mil, apenas pela aplicação da lei. Então, só do fato de ter sido convertido, ter sido afastada a correção monetária setorial mensal, ele teve um benefício econômico na ordem de R$150 mil. É um valor importante, né, numa negociação imobiliária. Então, somadas todas essas circunstâncias, né, eu quero trabalhar com vocês um pouco esse acórdão. Tá? Eu vou ler para vocês aqui algumas observações que estão ali no acórdão, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é oriundo da Terceira Câmara de Direito Privado. Tá? Ele é da Terceira Câmara de Direito Privado. E o número dele é 2003, uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 zeros, 301, 38. Esse é o número, esse é o número de registro dele, desculpa. Deixa eu dar o número da apelação. O número da apelação é 1023 700 19 2021 8 26 05 62. Tá? Então, esse é o número da apelação. Bacana? Show de bola. Depois vocês abram ela, né, e deem uma conferida. Eu vou ler alguns trechinhos para você. Periodicidade de correção, saldo... Aliás, deixa eu ler a introdução. Compra e venda, revisão contratual. Então, a ação foi de revisão contratual, tá? A ação aceita para esse tipo de pra aplicação dessa lei é a ação de revisão contratual. Já fica essa resposta aqui dada. Compra e venda, revisão contratual, insurgência das partes em face da sentença de procedência parcial, revisão da periodicidade da correção do saldo devedor, de mensal para anual. Sentença mantida, certo? Com sucumbência recursal das partes. Então, diz ali, ó, não acolhimento da suprécio, periodicidade de correção. Saldo devedor. Contrato que prevê a aplicação de GPM e juros de 12% ao ano. Contrato com vigência de 31 meses. Impossibilidade de correção mensal por ser inferior a 36 meses. Artigos 46 e 47 da Lei 10.931. Prazo mínimo de 36 meses, que não se confundia com prazo de entrega pela vendedora. Muito interessante esse argumento. Tá? Correção mensal nula, devendo ser substituída pela anual. Devolução de valores. Recurso adesivo e tal, contrato de compra e venda que não foi quitado, laudo particular que não autoriza a conclusão da periodicidade monetária, implicaria um crédito superior a R$100 mil. Descaracterização da mora. Tá? Aqui é a coisa daí do caso concreto, não vou entrar tanto com vocês. Mas assim, ó, vamos pegar aqui os argumentos de defesa. Primeiro, os argumentos que foram utilizados para a tentativa de afastamento da cogência dessa norma foram a suprécio, eu já vou explicar para vocês o que é e como que funciona, o seu argumento e a sua aplicação prática. E também foi argumentado, como eu acabei de ler aqui para vocês, né, deixa eu ver aqui. Sim, a tolerância, o prazo de tolerância da entrega do imóvel. Então, olha que interessante. Vamos começar pelo prazo de tolerância. Nós estamos acostumados a trabalhar aqui com questão do prazo de entrega de obra em virtude dos altos índices de atraso de obra, certo? Pois bem, no atraso de obra, nós temos uma previsão na lei do distrato que é possível, é permitido, né, que haja uma tolerância de até 180 dias, desde que previsto em contrato, para o atraso na entrega da obra. O que a construtora utilizou aqui como argumento para tentar manter a previsão da correção monetária? Ela alegou o seguinte: somando-se as parcelas,
com o prazo de tolerância, daria mais de 36 meses. Daria 37 meses, certo? Este foi um argumento de defesa da incorporadora da construtora. Olha que legal a gente escutar isso, porque aqui houve uma solução judicial, e a solução judicial disse o seguinte: não tem nada a ver, nenhuma relação, o prazo de entrega de obra com o prazo de pagamento das parcelas. São coisas completamente distintas. São previsões contratuais de naturezas diferentes. Uma coisa é o prazo de pagamento da obra, que é inferior, no caso concreto, a 36 meses, era de 31 meses. Tá? E outra coisa bem diferente era o prazo de entrega da obra, que era de 36 meses. Olha que legal escutar isso, escutar essa solução judicial dada para o caso concreto. Né? Por quê? Porque nós temos daí aqui uma situação em que houve uma defesa técnica e ela foi afastada mantendo a cogência da aplicação da norma. Ponto. Primeira coisa. Segunda alegação, suprécio. Essa é um pouquinho mais complexa, não é complexa, mas é um pouquinho mais técnica. O que é a suprécio, colegas? Quem se lembra, né, da suprécio quando a gente estudou nos bancos acadêmicos de direito civil? Bom, suprécio seria a legítima expectativa de que um direito que não foi exercido não seria mais exercido pela passagem longa do tempo. Então, o que a incorporadora alegou aqui? Olha, o cara pagou todo o contrato, aí entrou com uma ação para revisão do contrato pedindo o dinheiro de volta. E aí, o que eles disseram? Operou-se a suprécio. Então, ou seja, essa alegação de defesa é uma alegação inteligente. Ele disse o seguinte: mesmo que fosse legítima, eles negam, eles não queriam a aplicação da lei, né? Mesmo que fosse legítima a aplicação da lei, pela suprécio, não haveria que se cogitar na devolução nem na procedência dos pedidos, porque a pessoa aceitou, ela tolerou. E aqui vem aquela, digamos assim, aquele parênteses que eu tinha feito com vocês, de que o advogado às vezes é chamado para examinar um contrato, ele é chamado, por exemplo, para examinar os juros, né? O cliente fala muito em juros, né? E ele diz, tá muito alto juros, tá muito assim. Então o cliente, na verdade o cliente, ele é como se fosse o seguinte: você fosse um atirador de elite e você tem uma mira apontada para um alvo possível de acertar, e o cliente vem e te puxa para o lado e diz assim, atira ali para mim, só que lá é impossível de tu acertar porque não tem ângulo. Tá? Então é mais ou menos nesse sentido que eu falo para vocês, né, que às vezes a gente tem que dar um passo para trás e redirecionar a causa para algo que é juridicamente possível, que é um direito que a pessoa ostenta. É o caso aqui. O cliente chegou lá para você e disse assim, eu quero revisar os juros. Aí você viu, tá altíssimo esse contrato, tá? 12% de juros mais o INCC era esse contrato que estava sendo revisado aqui. Caríssimo. Eu, como consumidor, não faria esse negócio, porque eu acho um mau negócio. Eu acho um negócio muito caro. Imagina você pagar a atualização monetária mais juro de 1% ao mês. Né? É muito, muito elevado. Então, assim, eu acho caro, mas isso é um problema de negócio. Mas o juro esse de 12% é mais difícil do advogado, né, questionar e derrubar, porque existem outros tipos de argumentos, não é o caso da aula hoje, não vou tirar fora o foco, né? Mas neste caso aqui, está caindo de maduro o prazo do contrato. Então, ele é, digamos, um alvo mais fácil para a gente atingir o direito que persegue o cliente, que é o de pagar um pouco menos nesse contrato, nesse negócio imobiliário, que foi desvantajoso, na minha opinião, comercial. Tá? Então, redirecionamos o alvo e identificamos, aqui está um direito que foi violado no seu contrato, e é um direito evidente que foi violado. Neste momento, vem a alegação da suprécio. Mas você nunca questionou isso. Pois bem, foi afastada aqui a alegação do suprécio. Por quê?
Porque a suprécio, ela exige alguns requisitos. Neste acórdão até não foram esmiuçados esses requisitos, né? Seria legal se tivesse sido, mas não foi o caso. Mas vamos aproveitar para revisar esse tema e vamos esmiuçar rapidamente os 3 requisitos para aplicação da suprécio, né? Então vamos pegar lá a lição que está no recurso especial número 1.803.278. Então, recurso especial 1.803.278, certo? Bom, neste recurso especial, né, primeira coisa, o STJ acabou reforçando o conceito da suprécio. Então, vou ler aqui para vocês, né, para vocês verem como isso nos ajuda bastante. A suprécio decorre do não exercício de determinado direito por seu titular no curso da relação contratual, gerando para outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de que não mais se mostrava sujeito ao cumprimento da obrigação. Então, tem um contrato, e este contrato ele foi cumprido de determinada maneira, né, e se criou, pela passagem do tempo, uma expectativa de que ele não seria mais exigida, uma determinada obrigação não seria mais exigida. Na sequência, o STJ ele relembra que existem, para a configuração da suprécio, 3 requisitos. Né? Existem 3 requisitos que têm que ser cumpridos para a aplicação da suprécio. Primeiro requisito, a inércia do titular do direito subjetivo, ou seja, o dono do direito não exerceu esse direito durante um período. Segundo, o período, decurso do tempo capaz de gerar essa legítima expectativa de que ele não seria mais exigido. Né? Então, passagem por um tempo longo. E o terceiro requisito, a deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual. Então, assim, se quem exige o direito muito depois acaba sendo desleal, por quê? Porque cria um desequilíbrio na balança. Então, imagina que o contrato estava redondinho, sem a exigência de um direito. E aí alguém vai, depois da passagem longa do tempo, exige o cumprimento de uma obrigação, gerando um desequilíbrio, acaba ferindo a boa-fé. Não é o caso deste tipo de contrato aqui que nós estamos examinando. Primeiro elemento que eu trago para vocês, por que não seria caso de suprécio? Pelo seguinte, para que houvesse a aplicação da suprécio, nós teríamos que necessariamente ter uma obrigação não exigida. No caso do contrato, houve uma violação à lei. Existe uma norma cogente. Existe uma norma que é uma norma de conhecimento especial de quem atua nos mercados imobiliários. Então, uma incorporadora não poderia alegar ninguém pode alegar desconhecimento da lei, mas uma incorporadora não poderia alegar esse desconhecimento. Mais ainda, porque ela é especialista nesse caso e tem que consultar advogados como você, que são especialistas nesse caso. Não poderia passar por um advogado esse tipo de falha, porque cria um passivo judicial para a construtora. Então, o que eu estou observando pelos dois lados. Não é bom para a construtora que ela crie um contrato sujeito à revisão. Ao contrário, quando ela contrata um advogado, ela pressupõe que ele desenvolva um contrato não sujeito à revisão. Claro que o advogado não é o dono do contrato, existem alguns construtores, alguns empreendedores e pessoas físicas também, que às vezes a gente orienta, ela vai para a direita e ela diz, não, mas eu prefiro ir para a esquerda, não vai dar nada. Né? Bom, aí é um problema de decisão técnica, de decisão de estratégia. Tecnicamente, o advogado faz a parte dele, orientando, isso aqui pode ser questionado. Ponto. Essa é a parte do advogado. Né? É a atividade de responsabilidade de meio, não de fim. Pois bem, então, não se aplicaria suprécio, no meu modo de ver, e conforme a jurisprudência,
está afastando, que nem nesse caso que eu mencionei para vocês, que a gente está estudando, está sendo afastado. Para mim, o primeiro ponto seria a cogência da norma. Então, não é uma obrigação, pura e simplesmente, que não foi exercida, e sim uma violação à lei. Tá? Então, esse é um primeiro aspecto que eu traria aqui em destaque, né, como sendo a minha opinião. Um outro ponto que eu entendo aqui é que não há, na verdade, também uma deslealdade no sentido de desequilibrar a balança, pelo menos não neste caso aqui. Era um caso de um contrato, se eu não me engano, era um apartamento de milionário, entendeu? Então era um apartamento de alto padrão, se eu não me engano, tá? Eu não me lembro agora exatamente, mas era um apartamento acima de R$ 1 milhão. E então a discussão aqui que afetaria cerca de R$ 150 mil, ela não teria o condão de desequilibrar economicamente o contrato. Ao contrário nesse caso, porque esse caso teve a aplicação, né, de juros bem elevados. Então, na realidade, neste caso aqui, né, esta revisão até ela recolocaria o negócio imobiliário em patamares razoáveis. Bom, mas então o que uma construtora, uma incorporadora deveria fazer, Rafael, se fosse fazer um parcelamento, né, um parcelamento curto, parcelamento menor? Bom, o que a construtora poderia fazer? Ela poderia prever juros, né, como de fato aqui tinha, só que estava acumulado juros com a correção. Ela poderia prever juros, sim, poderia. E ela poderia também, colegas, estrategicamente definir o preço do imóvel. Então, isso é meio que um conhecimento comum de todos. Uma coisa, um preço é o preço de pagamento à vista, outro preço é um preço de pagamento parcelado. Então, imaginemos que a gente tivesse aqui um determinado imóvel que fosse, o preço dele fosse R$ 1 milhão, né, e a pessoa fosse pagar à vista, ela pleitearia aqui, de repente, pagar R$ 900 mil à vista. Né? E no longo prazo, né, no prazo de 36 meses, por exemplo, um exemplo, né, do que a gente está examinando aqui era 31 meses, né, nesse caso de 31 meses, seria R$ 1 milhão. Então, esse 100 mil do preço, ele por si só torna a negociação mais clara. Pela lei, não haveria que se aplicar aqui a correção monetária, certo? E isso serve tanto para contratos de negócios imobiliários em geral, quanto para contratos de financiamento bancário. Mesma coisa, tá, colegas? Mesma coisa. Também no financiamento bancário não poderia ser utilizada a correção monetária. Deixa eu ler para vocês aqui alguns trechinhos interessantes da argumentação jurídica que foi feita, né, no acórdão, que acaba confirmando o que a gente está apresentando aqui. Olhem só. Então diz assim, ó, nesse caso, sobre a forma de correção do saldo devedor, o contrato foi claro ao prever a utilização do IGPM como índice de correção monetária mensal cumulado com a aplicação de juros de 12% ao ano. Na sentença, o pedido da autora foi julgado procedente para substituição da correção monetária mensal pela anual. Tal decisão não comporta mudança, uma vez que o artigo 46 da citada lei autoriza a correção mensal por índice setorial em contratos com prazo superior a 36 meses. E aí ele lê a lei, tá? Então, o que diz ali, né? Com prazo mínimo de 36 meses é admitida a estipulação de cláusula de reajuste de periodicidade mensal. O artigo 47, por sua vez, estabelece: são nulos de pleno direito qualquer expediente, olha que interessante isso, que de forma direta ou indireta resultem em efeitos equivalentes à redução do prazo mínimo de que trata o caput do 46. Então, às vezes, se joga um balão lá para frente para superar os 36 meses, ou como nesse caso, se alega o prazo de tolerância para superar os 36 meses, não pode. A lei já trouxe essa previsão, então não configura
o alcance do prazo de 36 meses, essas táticas, essas técnicas, né, para tentar superar os 36 meses. Tá? Então, não conseguimos, né, fugir da aplicação da lei por meio dessas estratégias. O que mais que diz aqui no acórdão? Olha que legal isso aqui. Ao contrário do alegado, o prazo em questão, mínimo de 36 meses, é para fins de financiamento do imóvel, não se confundindo com o prazo para entrega assumida pela vendedora, como constou na sentença. A alegação da ré de que o contrato seria de 37 meses em razão do prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do empreendimento não altera a procedência do pedido de revisão das cláusulas contratuais, pois o aludido prazo de tolerância não tem relação com o prazo para pagamento das parcelas pelo autor, mas sim com a entrega do imóvel pela vendedora. Cabendo destacar que ainda a empresa ré entregou o imóvel com tolerância de 180 dias após a data prevista. O autor deverá quitar as parcelas nas datas ajustadas. Correta, portanto, a determinação de substituição da correção mensal pela anual, pelos índices contratuais. Neste sentido, e aí vem alguns outros acórdãos, olha que interessante, alguns argumentos de defesa que foram enfrentados nesses acórdãos. Primeiro, tá, esse aqui é da primeira Câmara de Direito Privado, né, do Tribunal de São Paulo também. Correção monetária do saldo do preço, previsão de atualização mensal, inadmissibilidade, contrato com prazo inferior a 36 meses, violação do artigo 46 da lei tal, que se aplica genericamente aos contratos de comercialização de imóveis e não apenas nos contratos de financiamento bancário. Então, quem pudesse cogitar que isso seria só para financiamento bancário, não. A lei se aplica genericamente para comercialização, né, imobiliária. Bacana? Então, esse argumento foi enfrentado também já pelo Tribunal de São Paulo. Outra decisão também aqui mencionada nesse acórdão. Tá? Inconformismo dos autores postulando a anulação da cláusula contratual que impõe correção monetária mensal deve ser anulada, uma vez que se trata de atualização aplicada em contrato de prazo inferior a 36 meses. Cabimento. Caso em que restou comprovada existência de abusividade contratual consubstanciada na ampliação deliberada do prazo contratual para permitir o reajustamento mensal das prestações do negócio nos termos do artigo 46. Ou seja, houve aqui uma forçação de barra, né, para que ficasse acima de 36, a distância do início do contrato e a última parcela acima dos 36 meses. Mas não configurava o parcelamento real dos 36 meses, sim só para fins de viabilizar, né, artificialmente essa. Então, Rafael, quer dizer que cada caso vai ter que ser examinado, porque às vezes posso ter até um prazo que parece que a última parcela é de 36 meses, mas se eu olhar para dentro do contrato, eu posso verificar que ela foi jogada para frente só para permitir a validade do contrato? Sim, é possível que aconteça esse tipo de estratégia e isso viola o artigo 47, né, da Lei 10.931 de 2004. Bacana? Muito legal, né? Que mais que aqui ficou registrado que é interessante da gente ler? O laudo particular não autorizava a conclusão. Não, isso aqui não interessa. No mais, a simples alteração da periodicidade da correção monetária não autorizava a suspensão da mora. Primeiro porque, mesmo com o pedido de revisão contratual, isso não afastava a obrigação da autora de pagamento do valor controvertido. Em segundo lugar, o precedente citado diz respeito a contratos bancários e não contratos de compra e venda de imóveis. Então, assim, ó, tu vê, né, pessoal? Às vezes eu vejo isso, tanto aqui o tribunal foi muito bem, tá? Mas eu vejo isso acontecendo tanto por parte dos tribunais quanto por parte dos advogados, uma confusão de argumentos no parcelamento da comercialização imobiliária, e muitas vezes eu percebo essa confusão entre
o que é argumento de contrato de financiamento bancário com o que é um parcelamento direto com a construtora. E aqui foi muito feliz a fundamentação ao dizer que não se confunde alegações de financiamento, de natureza de financiamento bancário, com as questões relacionadas à comercialização dos imóveis. Tá? Então, de fato, esse é um alerta bem importante que eu tenho feito em muitos casos. Muitas vezes, naqueles casos em que a construtora quer se valer, a incorporadora quer se valer das vantagens de um banco, né? Então, ela olha lá o modelo do banco, o banco é um craque em cobrar encargos, né? Os maiores craques em serem credores no país e que têm as maiores vantagens, né, de garantias, de proteção ao crédito, são os bancos, né? Eles têm uma força de lobby, de poder muito grande no Brasil. São poucos os maiores bancos do Brasil e eles têm muita força de lobby, então eles têm favorecimento da norma jurídica, né? Isso é um fato, tá? Então eles são os mais eficientes credores do Brasil. Pois bem, então é muito comum que outros credores e empreendedores, como no caso dos incorporadoras e tal, que são pequenas, muito pequenininhas perto dos bancos, às vezes a gente acha que é uma empresa grande, né, mas perto do banco não é nada. Então é muito comum que elas tentem replicar nos seus contratos aquilo que um banco faz, mas nem sempre isso é permitido. E daí que surge essa confusão de alegações, né, de argumentos de contratos bancários com argumentos, na verdade, que são específicos dos contratos imobiliários. Então, um exemplo que eu dou é o seguinte: eu entendo que num contrato imobiliário se aplica o Código Civil, e o Código Civil ele prevê uma limitação de juros entre particulares. Então, lá no artigo, né, 406, se eu não me engano, no Código Civil, depois a gente confirma. Então, lá tem uma limitação, né? Outra delimitação, o STJ já disse, né, que quando a gente tem a taxa Selic, eu não cumulo correção monetária com taxa Selic com juros. Então, é só a taxa Selic, ela equivale. E é ela que deveria ser utilizada entre particulares. Então, quer dizer, tem uma série de fundamentos jurídicos de natureza, né, dos encargos que dizem respeito aos privados, né, e não aos bancos. E isso acaba ficando, às vezes, confuso e confundido no mais das vezes, certo? Um tema bem prático de uso do cotidiano. Você pode sair daqui e já utilizar isso em análises de contratos de negociações imobiliárias que estão sendo feitos, tanto para corrigir, se você está sendo consultado por uma construtora ou uma incorporadora, corrigir as premissas contratuais comerciais que podem estar violando a legislação, né? E aí com isso salvar, inclusive, a construtora de sofrer uma sucumbência em demandas futuras, né? Quanto você também pode usar na ordem prática, né, esse tipo de conhecimento para revisar aqueles abusos que ocorreram e foi a violação à norma cogente. Então, você consegue dos dois lados prestar um serviço jurídico de qualidade e correto, né, orientando as duas partes. O credor, para não cobrar errado, não cobrar da maneira errada, né, embora haja liberdade econômica, existem normas cogentes que limitam essa liberdade econômica, então o advogado pode ajudar o credor a não cobrar errado e pode ajudar também o devedor a não pagar errado, não sofrer algum tipo de abuso. Bacana? O que acharam desse tema? Curtiram?